para que yo vea que esa radiografía está bien hecha. Primero, inspiración. ¿Cuántas costillas yo tengo que contar posteriores? De 8 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui ainda mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui é 8. 8 costilhas eu conto aí. Acá na computadora você vê mais. Então você está bem inspirado. Está bien rotada, las clavículas están alineadas bien con nuestra tráquea. Entonces sí está en buena rotación. Está bien posicionada, las escápulas están por afuera de los campos pulmonares. Entonces sí está bien posicionada. Está bien penetrada. Ahí no se ve tan bien penetración porque el proyector no es tan lindo, pero en el teléfono de ustedes van a ver que se ve muy linda la penetración de esta radiografía. Se ve la columna vertebral, se ve bien la tráquea, acá se ve mucho, se ve el corazón, la trama bronquial. Bueno, esta es una radiografía gold standard, top, linda, ¿verdad? Primer caso. Paciente con 62 años acude por tos productiva con expectoración purulenta. Si yo puse tos productiva, ¿por qué yo puse con expectoración? ¿Qué es lo que significa tos productiva con expectoración? Se eu botei produtivo, precisa botar produtivo. Exatamente. Todo mundo aqui já teve uma tosse, onde tu tossia, sentia catarro, mas ele não saía, né? Então, o paciente tem catarro e pode echar o catarro. Então, o paciente tem tosse, tem catarro, que ele consegue cuspir esse catarro para fora, é tosse produtiva com expectoração. Se ele só tosse e sente o catarro aqui na garganta, mas não expele, é uma tosse produtiva ou tosse úmida, tá? Por que isso é importante saber? Porque se eu tenho um paciente com tosse úmida, tosse produtiva, sem expectoração, eu puedo tener uma bronquioconstrição. Pode ser um paciente asmático, um paciente com EPOC exacerbado, entendeu? Essa desse AEA, antecedentes da enfermedade atual. Si ustedes son mis alumnos de la parte práctica y me presentan una EA así, van a escuchar muchas cosas ofensivas. ¿Por qué? Porque están una mierda. Falta mucha cosa. Bueno, yo sé que el nombre, yo sé que mayor consulta por tos. Bueno, essa tos tem pessoa toda. De la nada ele está parado e de la nada ou foi tossiu um pouquinho, parava, de la nada tossiu outra vez. Foi súbita ou foi insidiosa? Como foi o início dessa tosse? Há quantos dias está tossindo? Em que hora tosse? Como assim em que hora tosse? Se é de manhã é asmático, se é de manhã é asmático ou EPOC. Se é todo dia pode ser infeccioso. Simples. Se é de noite é asma. Expectoración purulenta. ¿Y qué más? Coloración, cantidad, tiene sangre, odor, color, odor, quantidade, tem sangue junto, tem comida, não sei. Falta muita informação. Fiebre de 28 graus. Então, ele mediu super vital. Ele tem um termômetro, botou no baixo do sovaco. Perfeito. Em que horas? Dura quanto tempo? Se atenua ou não se atenua? Ele tomou alguma medicação ou não tomou? Mialgia generalizada todo dia. Ou seja, esse caso clínico se entende, pero está totalmente incompleto, ¿verdad? E se você apresenta um paciente assim para um médico especialista, no internato de vocês, le va a decir muchas cosas.
Bueno, el examen físico, taquineico, estertor estrepitante. Estertor estrepitante. ¿Qué es estrepitante? Enrique, ¿qué es estrepitante? Vamos, Enrique, que pudo llegar. ¿Ok? Bueno, el crepitante, yo tengo roncos, sibilos y crepitantes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo el parénquima pulmonar, maldito sea el profesor que usa la pizarra y no apaga. No apaga también. Yo tengo los ácidos, ¿verdad? Que hay lleno de alveolos adentro. Y yo tengo la parte bronquial, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo tengo secreción adentro de un acino, de un alveolo, ella se queda así. Cuando yo hago inspiración, lleno mis pulmones de ar, el alveolo abre. Y cuando yo expiro, el alveolo no se cierra completamente. ¿Por qué el alveolo no se cierra completamente? ¿Cuál es el neumocito que ayuda a que no se cierre completamente? ¿Que fabrica quién? Que tem um nome de? Hã? Limpa-mitoria fosfato de glutamina. Case. Bueno, y cuando este alveolo que se cerró así, no por completo, la secreción que estaba en esa pared se pega con la que estaba en la otra pared. E aí, sabe quando vocês fazem o véu? Eu não sei como vocês dizem isso em espanhol. Como vocês dizem véu em espanhol? Sabe o véu que fica assim? Véu? Aprendi uma coisa nova. Bueno, véu, quando você faz isso, é igual a alveolo. Cuando se cierra, las paredes se juntan y ahí hace eso. Y eso es crepitante. Y supuestamente, según la literatura, es como agarrar un cabello y hacer eso en tu oído. Supuestamente. Solo que para aquí no es la misma cosa. Entonces, eso es un murmullo agregado inspiratorio. Aí é importante saber isso, porque se eu lhe digo a mi paciente que respire profundo, eu lhe vou dizer, isso respirar profundo, respirar profundo representa tos seca, persistente. Quer se falar? Mialgia muscular. Febrícula quer dizer que não é febre. Uma febre, claro, que para um homem, febrícula é lo mismo que una mujer de parto. Bueno, es 7 días de evolución. Entonces vamos a evaluar este caso. Tenemos joven, una persona muy joven, con una tos seca, con dor de cabeza, com mialgia, dor de corpo e uma febrezinha, né? No exame físico, ele está febril. Saturação normal. AME, quer dizer que ele não tem oxigênio. Ele não necessita oxigênio. E lá, a auscultação pulmonar, o TMB, nesse caso clínico, a 50 horas. La persona te cuenta eso. Yo pienso en qué? En una gripe. Está com gripe. Rinovírus, adenovírus, vírus sincicial, resfriadinho. Só que você vai na radiografia e está assim. Claro que essa radiografia não é de um homem de 25 anos, ela vai aplicar a simulação do tomógrafo também. Pero porque eu lhe puse essa como exemplo? Porque assim é a vida real.
viene el paciente con una cosa y la clínica ni siempre corresponde con la imagen. O la clínica viene totalmente pesada y la imagen viene limpio. Y vos te quedas, ¿qué? ¿Cómo? Así es la vida. Y ahí vemos eso. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? ¿Qué es lo que es eso acá? Sensação. Y acá el bloco de maestro. Eso se caracteriza cuando tenemos una disociación imagen-clínico. Ou seja, quando a clínica não bate com a imagem não bate com o clínico, temos uma possível pneumonia atípica. Ou por exemplo, motor. Por quê? Porque na medicina nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Bueno, paciente de 70 años con antecedentes de cardiopatía isquémica. ¿Qué es eso? Cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica, ¿qué es? ¿Qué es? Va a EPA. Infarto. Con ingreso que ingressa, que veio para a gente, com Disney, que é isso? Em repouso. É bom, é? De início grosso. Ou seja, ele estava assim, jogando play, 70 anos, jogando play na casa dele, do nada, ele começou com uma falta de ar. Ortopneia, que é ortopneia? Deita e olha. Expectoração rosada e espumada. É óbvio, né? Catarro rosa com espuma. Isso acá é a resposta. Tudo isso acá são provas do Revalida. Tá? Aquilo que passa, coloquei lá no questão que tinha desde a casa a cá, com um montão de nada de chorizo. E não dizia que o paciente tinha uma cardiopatía isquémica, isso é o oposto. Dizia que o paciente, quando tinha assim, 20 anos atrás, era usuário de atorvastatina, aspirina, diclopidogrel por episódio de infarto agudo militar, blá 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 blá, e aí tem informação, blá 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 blá, informação. Ou seja, revalida, gente, é a cada 100 palavras, 10 agudas. O resto é tudo cheio de instintivos. E o que faz eu, como médico, ler um caso clínico como esse, que era gigantesco, e conseguir montar isso daqui na minha cabeça? A experiência e a prática é a leitura. Tá? Porque não adianta de nada eu ler e não aplicar, e não adianta de nada eu ir para o hospital aplicar e não ler. Eu tenho um esquema com as minhas alunas que estão comigo no hospital, que é, se num dia eu vou fazendo perguntas para elas durante o dia. Se a maioria das perguntas ela errou, ou se vem um paciente e ela não soube resolver um caso simples, ela não vem na outra semana. Castigo. Eu faço assim. E quando vem, tem que me trazer um monstro. Algum benefício tem que ter. Eu faço isso com minhas alunas. Por quê? Porque não serve de nada que a Júlia levante às 6 da manhã para ir para o hospício lá comigo e passe o dia todo lá e não estude. E eu te pergunto, Júlia, indica a amoxicilina aí. Como é que se indica isso? Quando eu ia com a doutora Eva no hospital, um dia eu perguntei para ela uma coisa, ela falou assim, se tu não sabe isso, tem que ir para casa estudar, não tem que estar aqui no hospital. E assim é. La gente quiere ir al hospital para sacar cópias y hacer videocito y todo más, pero no quiere estudiar como médico. ¿Entendeu? E aí você vai para cima e por passar no revalida, passando no revalida não é difícil, é só estudar, só decorar. E aí vai para frente do paciente, não olha para a cara do teu paciente, não examina o teu paciente. Quem na casa já se foi médico e o médico lhe examinou, lhe tocou, lhe abriu. Poucos, né?
Lá no Brasil, o bom médico é aquele. Aí ele até olhou para mim, ele é muito bom médico. Não é verdade? Então, sean estudiosos y sean buenos con los pacientes de ustedes y malos con los amigos. Una mentira, eso es muy bueno. Bueno, entonces acá tenemos un caso. Ele acude, ele vino, que o que eu tenho crendo que ele levou esse paciente no hospital? Só calma, falta de ar. Pero, chegando no hospital, que é o que temos alterado aí? Pressão arterial acima de 180/110 caracteriza o quê? Uma urgência hipertensiva. Verdade? Que antes se dividia em urgência e emergência, e agora só emergência quando tem clínica. Se o paciente tem essa pressão e tem uma clínica correspondente, eu tenho uma emergência hipertensiva. Se esse mesmo paciente chega sem essa clínica, com uma pressão assim, não hace falta que eu me vuelva louco e ele queira dar um beta-bloqueante, uma betadrol, uma enalapril para baixar essa pressão. Eu dei um comprimido, ele diz, você está aí, esperar um pouco e depois te ver. Porque o paciente hipertenso, é normal que tenha isso, não é normal, ¿verdad? Pero ele vai ter essas pressões assim. Se agora eu me vou e subo, bajo e subo essa escalera 2 vezes, eu vou ter disney a grado 3 provavelmente, e vou ter uma pressão arterial de 150/90, ¿verdad? Ahora, si un hipertenso hace eso, se va a tener una presión de 200%. ¿Por qué? Porque él es hipertenso. Bueno, taquicárdico, saturando bajo, sudando, y se ausculta o qué? Crepitantes húmedos, que es la misma mierda que yo apliqué, ¿verdad? Crepitantes húmedos en ambos campos. Les voy a enseñar algo que ustedes deberían aprender en medicina interna y en semiología, que es algo que no es una regla para la vida, pero es una regla para la prueba. ¿Está bien? Cuando es unilateral, es infección. Cuando es bilateral, es cardíaco. Claro que vimos en tuberculose ahora hace rato que la tuberculose es generalmente bilateral, pero cada caso es un caso para tiene la clínica del paciente, ¿verdad? Y ahí vemos eso. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué signo es ese? Vos, Fernanda, ¿qué signo es ese? Sí. ¿Ah? Mariposa? Não sei. É? Quem diz? Quem acha que é mariposa? Levanta a mão quem acha que é mariposa. Eu acho também. Tenemos acá e acá. É igual a borboleta. Igualzinho. Né? E que é o que hace assim? Neste caso, de este paciente, ¿es cardíaco o es pulmón? É óbvio. Pero si yo te entrego ahora ese estudio en tus manos, sin decirte nada, ¿qué es lo que vas a pensar vos? Vas a pensar que, yo voy a pensar que es cardíaco también porque yo veo un corazón gigantesco. Por eso. Pero si ese mismo paciente tiene un cuadro diferente, puede ser pulmonar. ¿Qué signo estamos viendo acá aparte de la ala de mariposa? Desligou o retroprojetor, não, porque está na frente. ¿Qué signo vemos ahí aparte de la ala de mariposa? El que responda va a dar 2 fotos de Twitter. Assim como aquele acha que gaivota não é para errar. É a mesma coisa. Não, de gaivota não. Não é. Não sei. Esse é do diafragma. Isso é mesmo peritoneu. Aí o signo aí. Aí.
Da bota? Da bota é um pouco maior, né? Mas não é isso aí que eu quero ver, não. Vamos voltar aqui. Este signo está relacionado principalmente com isso. Que signo de ouviu aí? Na volta aí. Bora. Que signo choveu? Acá. Não. Esse. Acá. Si yo tengo líquido por edema agudo de pulmón, el líquido está dentro de qué? Do alvéolo. O líquido está dentro do alvéolo ou do bronco? Exatamente. Ou seja, que broncograma aéreo não é pneumonia. Broncograma aéreo é um signo radiológico presente na pneumonia e presente em toda a patologia que tenha infiltrado alveolar. Porque eu tenho acá, ó, miren, esse negro acá. Ó. Estão vendo acá agora? Ó. Esses são brônquios llenos de aire rodeados por alveolos llenos de líquido. A diferença é que este líquido não é infeccioso, é um líquido por transudado, por acúmulo, por sobrecarga. Então, o diagnóstico desse paciente é edema agudo de pulmão. E se esse paciente tem um infarto, se esse paciente tem um infarto, vai ser infarto agudo, síndrome coronário agudo, com ou sem elevação de subsegmento supracidê Kimball 3, que é edema agudo de pulmão. Se você não tem medicina interna ainda, né? Bem que eu podia dar medicina interna também, ensinar muita coisa legal para vocês. Kimball é uma escala que define um tipo de infarto. Uma chacinada. Fácil, não precisa ganhar dinheiro, gente. Eu quero comprar um barco. Vamos lá. Paciente masculino. Hã? Tratamento não. Ó, esse caso é muito legal. 45 anos, ou seja, é adulto maior já. Em tratamento ambulatorial por pneumonia. O que quer dizer isso? O cara veio no meu atendimento, só que semana passada ele tinha ido com a Júlia, e a Júlia diagnosticou pneumonia, porque a Júlia veio em todas as minhas aulas, a Júlia aprendeu, e a Júlia deu o tratamento de pneumonia, né, Júlia? Que é isso aí, né? Bom, que ela deu o tratamento de pneumonia para o paciente. E o paciente voltou para o hospital, já com o tratamento. Uma pneumonia lobar direita. Já tinha tudo, rádio de X, um hemograma, e já tinha já indicação de antibiótico. Só que persiste com fiebre alta e taquipneia ao 5º dia do antibiótico. Quantos dias dura o tratamento de pneumonia? 7. E ao 5º dia ele sigue assim, é normal isso. Refiere empeoramento do quadro com dolor de ponta de costal. Que é dolor de ponta de costal? Dor aqui, ó. Aqui. Nas costelas. Choque de ponta. Exatamente. Que se agrega nas últimas 48 horas. Essa é uma banderita roja de la gran punta. Abolição do murmúrio vesicular. O que é o murmúrio vesicular? É o ar que entra e sai. E ele não tem esse ar. Eu ausculto esse paciente e eu não ausculto nada. Silêncio auscultatório. E matidez na percussão. Qual que é a matidez? A matidez é isso aqui.
Lembre-se que eu tenho sonoridade, hipersonoridade, timpanismo, hipertimpanismo e matidez. Tá? Timpanismo é só para barriga. Matidez sonoridade é pulmão. Mas tem matidez, não tem uma murmúrio vesicular. No terço inferior do hemitórax direito. Ou seja, daqui para baixo, eu não escuto nada. E o paciente estava com pneumonia que a ajuda tinha tratado ele com aquilo lá que ela falou. Né, Ju? Então é um paciente que está com pneumonia, que está em tratamento, mas que aconteceu todo esse empeoramento. Então, nesse momento, e é muito normal acontecer isso, nesse momento eu peço 2 exames. Primeiro exame que eu vou pedir é e segundo exame que eu vou pedir é hemograma. O hemograma eu não botei aqui, mas o hemograma vai vir 20 e poucos mil glóbulos brancos com 90% de resultado. E aí vem nome do signo. Menisco. Nome do signo clínico que eu fiz com a matidez e com a auscultação. Curva de Damasceno. Diagnóstico: derrame paraneumônico. Derrame pleural é uma parte do diagnóstico. Eu sei que é derrame pleural, mas aqui no caso é um quadro de pneumonia. Então eu não boto derrame pleural, eu boto derrame paraneumônico. Tá? Derrame pleural. Ah, mas está errado? Não, mas também não está certo. Tá? É paraneumônico. Por quê? Porque o cara tinha ambulatório com pneumonia lobar aderente, né? Ele tinha uma pneumonia nesse lado, e aí teve um derrame pleural desse lado. Então é um derrame pleural paraneumônico. Já foi feito, o hemograma já foi feito. O que eu tenho que fazer? Uma prococentese, né? Precisa fazer critérios de Lai? Eu diria sim, né? Porque tem que fazer, né? Mas meio que óbvio, né? Paciente masculino, 78 anos de idade. Com história de que acude por empeoramento progressivo da disnea e do esforço. Ortopneia e exame físico, jugular ingurgitado. O que é ingurgitação jugular? A jugular fica inchada, poderia ver. Matidez em ambas bases pulmonares. O que a gente tinha aqui? Ó? Matidez no terço inferior direito. E aqui, desaturando e murmúrio diminuído. Murmúrio vesicular diminuído. Pedimos quem? Um hemograma. Um hemograma veio neutrófilos de 10 mil com 60% de neutrófilos. O que isso indica? Nada. Aí vemos este. Tá. Quando eu falo para vocês que a tomografia vai ser a melhor amiga de vocês. O que teremos acá? Como que eu sei que isso aí é derrame pleural sem ver a tomografia? A tomografia me confirma. Mas como que eu sei que aqui é derrame pleural e não é consolidação? Como que eu sei que isso aqui é derrame pleural e não consolidação? Não é pela curva. Não. Eu estou olhando só a radiografia. Como é que eu sei que isso é um derrame pleural ou uma atelectase? Mas como que eu sei que isso aqui não é consolidação? Não é parenquimatoso. E nem a diferença. O que eu estou vendo aqui? E eu estou vendo isso aqui. Não. Então está dentro do alvéolo? Está onde? Está na pleura. Viu como é
importante ver o bronco lá com ela. Porque ele já sabe. Então, tem aqui um derrame pleural bilateral. Um paciente que já tem história clínica de insuficiência cardíaca. E aumentou a dízima de esforço. Isso aqui é uma insuficiência cardíaca descompensada. Y yo podría muy bien tener esta imagen en ese caso clínico. Paciente de 78 años con histórico de ICC que acude por edema de miembros inferiores. Saturación 93%, sin ingurgitação jugular. Matidez em ambas casas pulmonares, ambas bases pulmonares y vía ventricular. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué vino el paciente? Por edema de miembros inferiores. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Prácticamente solamente diurético, quitar ese líquido de forma medicamentosa. Precisa funcionar. ¿Para que eu vou introduzir um catéter, uma agulha no tórax do paciente se ele não tem clínica? Agora, esse paciente desse caso clínico necessita quitar um pouco esse líquido? Claro que sim, porque ele tem clínica, tem dolor, tem disnea, ele está mal, está desaturando. Aí eu lhe quito o líquido para aliviar. Que é o que vai passar com esse líquido dentro de 1, 2, 4 horas de manutenção diurético? Não pergunta. Líquido transudativo não se quita, não se hace falta funcionar a não ser quando haya clínica. Ou seja, que quando ela era minha aí, chiquitita, nena, sempre se atacava. Acude por urgência de disnea progressiva, opressão torácica e tosse. ¿Qué es lo que parece esto? Mira, no tiene fiebre, no tiene catarro, pero tiene un cuadro muy grave. Habla con frases intercortadas. O sea, yo no consigo respirar. Yo estaba en casa. Frequência respiratória alterada, tiragem intercostal, auscultação com sibilância, alveolos bilaterais. E la radiografia, claro que esta é uma radiografia masculina, ¿verdad? O nombre, ¿por qué? Porque no hay seios, ¿no? No hay a sombra de los pechos, digamos, ¿verdad? Todo que yo no encontré una radiografía que sea tan buena para mostrar una hipersuflación pulmonar. El pulmón es un triángulo donde el ápice es finito y la base es más ancha, más gruesa. Y ese pulmón está rectangular, mira, horizontalizado as costelas, o diafragma está totalmente descendido, o coração está praticamente pendurado. Temos aí um quadro de asma e aí vemos uma hipersuflação pulmonar. Mirem como as costilhas estão rectas. O diafragma não é assim, verdade? Ou seja, esse é um quadro típico de crise de asma. Há secreção nesse pulmão? No pulmão não tem secreção, mas no brônquio sim há. Eu tenho uma estudiar depois comigo que o asma se caracteriza por el aumento da produção de moco por las células caliciformes vascular. Toda essa gente que está movendo a cauda, isso não é brônquio, tá? Isso são vascular. Porque é quando o bronquio se divide, la intersección de los bronquiolos.
Ahí sí se ve. Pero esto acá biliar es tudo vasovascular, tudo cronovascular. Porque ahí vemos sangre, ¿verdad? Masculino, 68 años, fumador, consulta por aumento de la disnea habitual, incremento del volumen de escuto y cambio en la coloración pura. Tórax em tonel. Alguém sabe o que é um tórax em tonel? Uso da musculatura acessória. Expiração prolongada. Ele trata de respirar fuerte. Foi aqui ou foi na outra turma que eu mandei vocês encher o pulmão de ar e respirar? Foi na outra turma? Eu acho que eu gosto mais deles. Bom, é assim, né? Encham os pulmões de ar. Enchem os peitiolos de ar. Todo mundo, enche o pulmão, enche pra caralho. E não solta. Agora respire sem soltar o ar. É assim que vive um paciente com asma de conforto. O ar entra, mas não sai. É por isso que o paciente com EPOC fica assim. Imagina isso aqui. Imaginem isso aí. Imaginem uma pessoa com esse pulmão. Está lleno de aire, ¿verdad? Va a flotar ese pulmón. Só que el asmático es reversible por el broncodilatado y el pulmón foi normal. El EPOC no, el EPOC é enfisematoso, é irreversible. E aí empieza a fibrosar y ahí empieza a remodelar su tórax. Es por eso que el EPOC tiene el signo de la... ¿Quién se recuerda el signo de la tráquea cuando es EPOC? ¿Qué ustedes están viendo ahí diferentes? El pulmón está feo, obviamente, pero hay dos cosas pasando ahí. Una no es importante para este caso clínico, pero también está en la sonografía. Miren acá. Infiltrado bronquial, alveolar, perdón. Eso es una neumonía.